Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Rebiero. João, capítulo de número 3. Texto bastante conhecido, mas o Senhor tem coisas extraordinárias para falar conosco hoje aqui. João, capítulo 3, verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Diga comigo: aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 4, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, diga comigo, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Por muitas vezes eu escuto alguns crentes em Jesus dizendo assim: meu culto hoje foi sobrenatural. Outras vezes falam assim: puxa, o meu dia hoje foi sobrenatural. Ou às vezes ele passa uma situação, ou passa por uma adversidade, e aí vem a vitória, ele fala assim: passei por um momento sobrenatural. Na verdade, eu estou aqui hoje para dizer para você que você não nasceu para viver momentos sobrenaturais. Eu estou aqui para dizer para você que você nasceu para ter uma vida sobrenatural. Repete isso comigo: eu nasci para ter uma vida sobrenatural. E é em cima desse princípio que eu quero falar com você, porque o Senhor tem nos chamado para um tempo de alinhamento. O Senhor tem nos chamado para um tempo de intimidade, para vivermos algo novo. Ontem o Senhor falou conosco no nosso estudo de que existe um manazinho escondido que Ele tem a revelar a nós. Assim como Ele disse também que vão vir dias de escassez, em que as pessoas terão fome e sede da palavra. E para que essas pessoas sejam saciadas, Ele tem que ter um povo preparado. Mas esse povo não pode ser um povo natural. Esse povo tem que ser um povo sobrenatural. Esse povo tem que ser um povo que vive constantemente em experiências com o Senhor, que vive, na verdade, desfrutando não das coisas que Deus dá, mas sim do reino de Deus. E aqui o Senhor começa a ter uma conversa com o Nicodemos. Não quero falar do Nicodemos e nem da história. Quero falar de duas coisas bem simples que o próprio Jesus mencionou nesse texto. Jesus começa a dizer para ele que ninguém que não nasce de novo é capaz de entrar no reino. Então, na verdade, quando eu e você escolhemos ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, e escolhemos nascer de novo, abandonar a nossa vida de pecado, para largarmos de ser criaturas e passarmos a assumir o nosso papel de filhos, ali o Senhor já tem uma chave para mim e para você, para entrarmos num mundo sobrenatural. Repete isso comigo: todo aquele que nasce de novo vai viver no sobrenatural. Mas qual que é o grande problema na vida de muitas pessoas que descem as águas do batismo? Elas descem, são empolgadas, são tocadas pelo Espírito Santo, recebem o batismo do Espírito Santo, mas na verdade alguns começam a viver depois naturalmente, começam depois a mendigar uma vida com o Senhor. Quando eu desço as águas do batismo, é justamente para eu romper com a minha natureza carnal, com a minha natureza humana, para que eu possa entender e estar ligado na minha natureza espiritual. Eu tenho falado constantemente nos cultos aqui para despertar esse entendimento em nós. Nós
temos o entendimento de que o Senhor nos fez do pó da terra. Então muitos de nós têm o entendimento de que a nossa origem é o pó da terra. Mas na verdade a nossa origem é o céu. O Senhor disse o quê? Façamos ele. O Senhor, na verdade, ele primeiro fez o que com Jacó? Eu te criei, Jacó. Eu te formo, Israel. O Senhor já nos havia criado nele, nos elegido nele. Quando ele pega o pó da terra, ele só nos forma. Por quê? Porque a adoração que ele tinha no céu com Lúcifer, que caiu, que pecou e transgrediu, ele precisava levantar ela na terra agora. Por isso que o próprio Cristo disse: o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. E que só pode adorar a Deus em espírito e em verdade quem foi gerado nele. Então ele espera de mim e de você adoração, porque nós fomos gerados nele, nós nascemos dele, e nós precisamos entrar nessa atmosfera de viver nas coisas sobrenaturais, ou seja, abandonar as coisas da força do nosso braço, abandonar as coisas do nosso intelecto, e parar de querer ficar simplesmente ajudando o Senhor a nos abençoar. Existem momentos que nós estamos em lutas, em guerras e adversidades, que a nossa fé se fortalece. Existem momentos que a gente passa na vida, que são os vendavais, que a gente na verdade se apega ao Senhor. A gente fica mais frequente na igreja, a gente fica mais frequente na leitura da palavra, a gente fica mais frequente em adorar, em cantar um louvor ao Senhor. Mas na verdade, a partir do momento que aquela bênção, que aquela vitória que eu estou buscando chega, a tendência natural é que eu dê uma relaxadinha. Aí eu já começo a não vir mais com frequência, eu já começo a não ler mais a Bíblia com frequência, eu já não começo mais a adorar com frequência, e assim por diante. E por que que isso acontece com os crentes? Porque nós verdadeiramente não passamos a viver uma vida sobrenatural. Porque se você tirar uma planta da terra, acontece o que com ela? Por que que ela morre? Porque lá é a origem dela. O Senhor não disse planta nasça planta. O Senhor disse terra gere plantas. Quando você tira um peixe da água, o que acontece com o peixe? Porque a água é a origem dele. Quando o Senhor foi criar o peixe, ele não disse peixe, cria um peixe. Ele disse água, crie os peixes. Então na verdade, quando o homem sai da sua origem, ele passa a morrer. Por isso nós estamos vendo os homens e mulheres mortos hoje, porque eles estão longe da origem. Eles estão andando de uma forma natural e não de uma forma sobrenatural. Deus não quer que eu veja o sobrenatural dele apenas uma resposta. Estou passando uma crise financeira, de repente Deus vai e se move, abre portas, desata documentos, libera aquela causa que está na justiça, faz com que você venda imóveis, porque na verdade, ou que você receba heranças que estão escondidas e enterradas na terra, inclusive receba a sua herança escondida em nome de Jesus. E aí, não é isso que ele quer, que você tenha um lapso de momento sobrenatural. Ele quer que eu e você ande no sobrenatural. E andar no sobrenatural é ouvi-lo atentamente. E lamentavelmente tem muita gente que frequenta a igreja há muitos anos e até hoje ela não consegue entender como é que Deus fala comigo. Eu não escuto Deus falar comigo, porque na verdade ela continua ainda andando naturalmente. Aqui Jesus está tendo uma conversa com o Nicodemos, e ele faz uma jogada de palavras. Ele fala assim: olha, a primeira coisa que para a pessoa poder entrar no reino, ela tem que nascer de novo. Aí ele diz para Nicodemos: olha, necessário é nascer na água e no Espírito. Existem pessoas que falam dessa passagem da água e do Espírito, de que a água é quando a pessoa desce as águas do batismo, ou ela toma ela é banhada pelas águas da palavra. Então quando a palavra toca a vida dela, o Espírito Santo a alcança. Ou quando ela vai às águas do batismo, depois o Espírito Santo também a alcança. São duas variantes interessantíssimas, não é essa que eu quero falar com você hoje. Quando nós fomos gerados no ventre das nossas mães, nós somos gerados dentro da água. Porque quando a bolsa se rompe, sai de lá água. Interessante que lá dentro
nós não precisamos fazer nada, nem respirar. Alimentar, então, nem mexer a boca precisa, porque vem tudo pelo cordão. Então lá dentro a gente tem uma vida tranquila. Só que todos nós precisamos nascer na água para que a gente possa herdar a base daquilo que eu já mencionei para você que nós vamos fazer com essas estacas. Eu preciso nascer do ventre. Por que Jesus nasceu no ventre? Para que ele pudesse herdar as bênçãos daqui. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então o Senhor estava dizendo assim para o Nicodemos: Nicodemos, todos precisam nascer da água, todos precisam nascer do ventre. Todos os que nascem do ventre, Nicodemos, no versículo seguinte, depois você vai ver, a gente vai ler de novo. Ele diz: todos os que nascem do ventre são carne. Carne vai ser sempre carne. Mas quando você nasce do Espírito, você é Espírito. Então o que o Senhor está querendo nos ensinar? Que nós precisamos definitivamente abandonar a nossa vida natural de carne para viver totalmente na dimensão do Espírito. E só existe uma forma de fazer isso. Só existe um meio de abandonar a minha vida natural, a minha vida carnal e viver no sobrenatural. Sabe como? É eu sair do trono que eu sentei. Porque às vezes a gente senta no trono das finanças, a gente senta no trono das emoções, a gente senta no trono da área profissional, a gente senta no trono da área ministerial, a gente senta no trono da área espiritual, a gente senta no trono da área conjugal, a gente senta no trono da área familiar e quer governar. E a gente quer usar os nossos conhecimentos, a nossa forma, as nossas opiniões e quer dar governo. Por isso que a gente liga para os outros desesperadamente. Por isso que na verdade, quando o filho sai de casa, a gente liga absurdamente. Por isso que a gente gasta uma nota absurda com o telefone, vai ficar mandando mensagem para os outros, porque a gente quer saber, quer ter controle das coisas. Isso é governo natural. E para que o sobrenatural chegue e nos alcance, eu, ou aquele que está sentado no trono que era do Senhor, tem que sair dele. Então, se você tem guerras em alguma área da sua vida, eu preciso dizer para você hoje: você não está vivendo o sobrenatural ali, porque você sentou nesse trono e você não tem deixado o Senhor sentar. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque o Senhor ele é bem objetivo. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele pergunta para você: posso entrar? Se você fala assim: ele está batendo na porta, ele quer entrar, você abre a porta. Ele precisa ser convidado para sentar. O Senhor não vai sentar em áreas da minha vida e da sua, se eu e você não convidarmos. Mas só vai entender para chamar o Senhor para se assentar quem é nascido do Espírito. E o que está faltando no meio do povo de Deus hoje? Dependência do Espírito. O que o nosso adversário tem conseguido semear no meio do povo cristão? Desespero, rapidez, porção da unção do micro-ondas. Conhece essa ou não? Nem eu, ele me deu agora. As pessoas querem tudo prático. Elas querem pegar a bênção dela empacotadinha, ela bota lá, 1 minuto. Não, 1 minuto e meio é muita coisa, tem que ser 30 segundos. Ela quer ensinar Deus a abençoá-la. Ela quer mostrar para Deus o caminho para Deus abençoar. Ela quer dar para Deus o governo. Deus, é assim que você tem que fazer, viu? Pode a criatura falar alguma coisa ao Criador? Então, quando eu passo a obedecer, quando eu passo a compreender, quando eu passo a viver? Quando eu nasci no Espírito. Quem nasce no Espírito anda na atmosfera do Espírito. Vou contar um exemplo pessoal, eu já falei isso aqui. Por que que Deus, ou melhor, por que que eu tomei a decisão de entregar o meu carro como oferta aqui na igreja? Porque Deus me disse: Paulo, se você não me entregar o seu, eu não posso usar alguém dali de dentro para entregar um para você. Está repreendido, apóstolo, que no meu não vai ser não. No meu dinheiro da poupança eu não vou arrancar para te dar carro não. Então fica lá com o dinheiro embolorado. Mas é uma ação sobrenatural. Por quê? Porque eu ando na dimensão do Espírito. Para muitos é loucura. Para muitos, por exemplo, que eu tenho ensinado a você, que se nós não gerarmos uma vida no altar e não colocarmos o que buscamos no altar na mesa para compartilhar pão, porque pão é para filho, tem gente que não entende isso.
Porque tem muito crente que vai na igreja apenas para buscar uma bênção e não para assumir o papel de governo do reino. Deus não está procurando em mim e você homens e mulheres que correm pela salvação. A salvação é pela graça. Jesus já fez isso na cruz. Se você o recebeu, o aceitou e vive com ele, a salvação está te garantida. Agora o reino tem que ser adquirido à força. O reino tem que ser desejo meu. Assim como tem muita gente que já se converteu há muitos anos, que andam naturalmente, que não conseguem entrar na atmosfera espiritual. Era o que o próprio Cristo estava falando para Nicodemos. Nicodemos, enquanto você se apoderar desse seu ensinamento farisaico seu, enquanto você ficar nesse compêndio teológico seu, enquanto você ficar dentro desse compêndio religioso seu, você, Nicodemos, não pode desfrutar das coisas que são espírito. Alguns domingos, não sei se foi domingo ou foi de quinta, eu ministrei uma palavra aqui sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Você lembra que o Senhor nos disse que Ele só liberou o milagre da multiplicação quando eles se assentaram de 50 em 50, de 100 em 100. O Senhor nos disse naquele dia que enquanto a gente não se aquieta, Deus não opera. Mas interessante que quando nós olhamos para esses detalhes das coisas do Senhor, quando nós olhamos para as coisas, o Senhor sempre procurou preparar os seus discípulos espiritualmente. Ele disse para os discípulos: deem vocês de comer a eles. Eles, os discípulos, andavam com a fonte do milagre. Diga comigo, os discípulos de Jesus andavam com a fonte do milagre. Faça assim agora: eu, discípulo de Jesus, também ando com a fonte do milagre. Mas às vezes a gente está igualzinho aqueles 12. Quando Jesus fala para eles: dê vocês o que comer a eles, dê pão para eles, eles olham para Jesus e falam assim: onde é que nós vamos comprar pão aqui nesse deserto? Onde é que está a padaria aqui? Eles estavam olhando naturalmente. Tudo que Jesus tentou criar neles era ambiente sobrenatural, mas eles continuavam ainda vivendo no natural. E Jesus disse para eles: quantos pães tendes? Pão? Nós? Pão? Não tem pão. O próprio Cristo sabia que tinha. Por quê? Porque Jesus escolheu entregar o seu próprio corpo em sacrifício ao Senhor para desfrutar do sobrenatural. Ele andou sobre as águas. Apóstolo, para, você está falando uma heresia. Jesus andou sobre as águas porque ele era Deus. Ele era homem. Ele andou sobre as águas porque ele se submeteu ao sobrenatural. Você já foi em velório? Ai, apóstolo, que assunto besta é esse? Você já foi em velório? Sim ou não? Quando você chegou na frente do caixãozinho lá, você olhou, você já fez até cara de crente. Até deu uma batidinha no pé assim. Vou pôr a mão nesse caixão e vou falar: levanta defunto. Oh. Será que vai levantar? Na verdade, vontade a gente tem, mas a gente não tem fé. Porque fé não é natural. Fé é crer no que não existe. Como é que você pode levantar de um caixão uma pessoa que não tem mais sangue, porque colocou formol nela para ficar bonitinha? Isso é fé. E essa fé ninguém pode dar para você, você que gera, nascendo no Espírito. E o que o nosso adversário faz? Mantém-nos apegados às coisas naturais. Hoje nós vemos muitas pessoas fazendo assim: corre, 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 para ganhar dinheiro, para ir no supermercado, comprar, 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 para depois chegar em casa, comer, comer, comer. Aí depois, semana que vem, ela vai, trabalha mais um pouco, 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 para ir fazer o quê? No supermercado, fazer o quê? Comprar mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, para quê? Comer mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Aí ela vai de novo, trabalhar um pouco mais, e assim é um ciclo. Em nome de Jesus, na minha vida, na sua vida, sobre essa igreja, esse ciclo vai estar interrompido. Nós vamos trabalhar e viver para andar na dimensão do sobrenatural. Se nós andarmos o sobrenatural, o natural vem na nossa mão. O interessante é que nós estamos vendo muito crente hoje andando atrás de coisa natural. Eu preciso, mas estava, meu pai. Fala para o teu irmão, vai vir um sarrafo santo agora. Você já percebeu? Inclusive se você não tem, se você tem essa habilidade, investe em salão de beleza.
é a moda. Porque as pessoas precisam maquiar o externo do que está vazio o interno. Porque o nosso externo, ou melhor, nosso externo é o reflexo do que tem interno. E se hoje as pessoas precisam muito ir na estética, é porque elas estão vazias. Elas precisam maquiar para se sentir bem. Elas precisam colocar botox para renovar, porque o alimento do espírito está vazio. Não adianta, porque a lei é essa. Você exala o que você tem, você fala do que você está cheio. Então, nós precisamos entender que o sobrenatural virá. Eu vou desfrutar de coisas sobrenaturais nas finanças. Vou desfrutar de coisas sobrenaturais no meu emprego. Vou desfrutar de coisas sobrenaturais no meu trabalho, na minha casa, no meu matrimônio, na minha vida ministerial, na minha vida sentimental, quando eu abandono o que é natural. E eu tenho que te contar uma coisa. O grande problema nosso é que nós somos apegado em coisa que não frutifica. Repete isso comigo. Nosso problema é ficar apegado em coisa que não frutifica. Coisa velha frutifica, mas está cheia a nossa casa de roupa velha, treco velho, panela velha, prato velho, xícara sem asa, colada com super bond, cola de maisena, não, maisena de farinha, sem contar a unção do lixo que vem. Os crentes não podem ver uma caçamba. Vê uma caçambinha e já está fuçando. Deixa eu ver se não tem nada para mim aqui. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmão, porque as coisas velhas não frutificam. É igual o crente que acha que sabe tudo. É igual o crente que sabe declarar o Salmo 23 inteiro. Senhor é o meu pastor. Mas na verdade ele crê no Salmo 23 porque ele crê num Deus que prospera. Mas ele não crê num Deus que governa a vida dele. Porque tem gente que faz o Salmo 23 um salmo para Deus. Não, porque está escrito, viu, Senhor? Porque o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Mas não deixa ele ser Senhor da vida dela. Quando ele fala para ela, não entra, ela fica brava. Quando ele fala, não fala, ela fica brava. Quando ele fala assim, se apruma, ela fica brava. Quando não, fala assim, não é comigo, é com ele. Quando Deus pega a gente na igreja e dá um balanço nas águas na gente, no barco, a gente fala assim, essa palavra não é para mim, é para o irmão Braz. A gente vem municiado na igreja muito de pá. A gente tinha que ter mais enxada e carriola para levar para a gente. Essa aqui é para mim, para minha segunda, para minha terça. Aleluia, glória a Deus. E posso falar? Quando que a gente não consegue entender a palavra? Quando a gente está naturalmente vivendo. Nós precisamos sair do ventre de conforto que a gente se colocou e cortar o cordão umbilical. Inclusive eu profetizo que se você está preso em algumas situações, esse cordão umbilical vai cortar agora, em nome de Jesus, para você ser livre. Irmão, você precisa ser livre para voar. Você já fez seminário da águia aqui, você já aprendeu muito com a águia. A águia não sobe em dimensões mais altas se ela não se limpar na terra. E o que o Senhor nos ensina? Ninguém pode chegar em dimensões maiores se não se limpar da terra. Sabe o que acontece, irmão? Tem muito pó da terra em nós. Mas a sua origem não é pó. A sua origem é espírito. Diga isso para você, a minha origem não é pó. Diga, a minha origem é espírito. Era isso que o próprio Cristo estava falando para Nicodemos. Ô Nicodemos, para, homem. Você está preso a coisinha, você está querendo se apresentar a mim de noite escondido, que você está preso na religião, no dogma. Se você andar na dimensão do Espírito, você vai compreender as coisas espirituais. Irmãos, o que a gente vê hoje de pessoas que espiritualiza coisa que não precisava espiritualizar e naturaliza coisas que são espirituais. Tem pessoas que escutam um barulho, ela acha que é demônio. Aí ela canta na igreja: se acontecer um barulho perto de você, é o anjo chegando para responder. Faz um barulho, ela grita: está amarrado, demônio.
Ela canta que se acontecer um barulho é o anjo que chega. Aí o barulho chega, ela amarra o demônio. Aí Deus, acho que a profetisa falou isso na abertura do culto. Aí Deus enfia você num vale. José foi enfiado dentro de uma cisterna, vendido pelos irmãos. Se lá na cisterna ele tivesse dito assim: ah, Deus, está amarrado esse demônio que me enfiou aqui. Foi o próprio Deus que, por amar ele, jogou ele lá. Por amar ele, permitiu que ele fosse escravo. Por amar ele, permitiu que ele fosse passado por aquelas situações com a esposa de Potifar. Por amar José, o Senhor permitiu que ele fosse até mesmo esquecido pelos amigos na prisão. Por amar a José, o Senhor coloca ele numa posição de governo e autoridade. Escuta, cabe muito bem que eu vou falar agora, que eu falei ontem à noite aqui. Nós estamos vivendo na terra períodos de escassez. E o que a liderança evangélica está fazendo? Se juntando para conversar com o prefeito, com o governador, com o presidente, para ver se eles fazem alguma coisa pela igreja. Está tudo errado. Quando o faraó governa, a autoridade está na mão dos Josés. Quem governava o Egito era faraó, mas quem tinha autoridade no Egito era José. Quando a coisa estreitou, não foi o José que foi no faraó perguntar o que fazer. Foi o faraó que desceu até José e disse: e agora, o que a gente faz? A gente não faz nada, mas o meu Deus faz. O que os governantes têm que fazer? Descer até os pastores, até os líderes, e dizer assim: o que nós fazemos agora? Mas por que não está acontecendo? Porque nós estamos andando naturalmente. Se nós não nascermos do Espírito, o sobrenatural não vem. Porque Deus não vai lançar em qualquer lugar a sua unção. Diga isso: Deus não vai lançar em qualquer lugar a sua unção. Olha para esse irmão bonito e perfumado e diga para ele: Deus colocou sobre você a mesma unção de José, a unção de autoridade de governo. Só que se José tivesse olhado naturalmente, carnalmente na situação, quando procuram ele na prisão, eu imagino que ele está lá fazendo aqueles barquinhos de palito de sorvete lá na prisão. Chegam lá e falam assim: você que é o José? Sim, sou eu. O negócio é o seguinte: o faraó teve um sonho. E disseram lá que o cara que interpreta sonho é você. E daí? Quer conversar com você? Tá bom. Leva o José até na frente do faraó. O faraó pergunta a mesma coisa para José: é você que interpreta, José? Naquele momento, se José não tivesse andando na dimensão sobrenatural, tivesse entrado na dimensão carnal, ele tinha retardado todo o projeto de Deus na vida dele. Se ele tivesse se deixado doer pelas feridas de ser vendido pelos irmãos, se ele tivesse se deixado vencido pela ferida da cisterna, imagina esse homem ter sido colocado dentro de uma carroça, de um carro, e ser puxado, trancado como um prisioneiro, um escravo. Se ele tivesse se lembrado daquela ferida, ele tinha entrado na unção da carne. Aí depois ele começa a servir como escravo. Aí começa a trabalhar na casa de Potifar, se destaca, porque ninguém pode apagar a luz que você tem. Diga isso: ninguém pode apagar a luz que eu tenho. Apóstolo, eu fico maluco quando eu escuto o crente falar isso. Glaucio, de vez em quando eu atendo uns crentes falando assim: sabe, apóstolo, é que, não sei, tem homem assim, onde eu trabalho, que está querendo apagar a minha luz. Irmão, a Bíblia diz que eu e você somos como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Meio-dia você consegue olhar para o sol sem óculos? É assim com você também. Se tentarem tapar você, o seu brilho sai pelo vão dos dedos. Ninguém consegue colocar cativeiro para um povo que nasceu para ser herdeiro. E você nasceu para ser herdeiro, não para viver em cativeiro. Se apodere dessa verdade em nome de Jesus. Aí lá ele começa a fazer sucesso. A mulher se engraça com ele, arma para cima dele. Aí ele vai de novo para a prisão, apanha um pouco e fica lá.
Os amigos veem que Deus tinha algo na vida dele. Fizeram até um acordo. Quando eu chegar lá, disputar lá, eu vou falar de você. Fala nada, largaram ele lá. José tinha todas as qualidades, as características, os sentimentos. Ele tinha todas as feridas para ser depressivo, para ter síndrome do pânico. Ele tinha todas as características do mundo para ficar aprisionado e esquecer que Deus existia. Quando ele se apresenta diante do faraó, o faraó pergunta para ele: escuta, eu tive um sonho e me disseram que você interpreta. É vero? Ele disse assim: eu não, mas o meu Deus sim. Naquele momento ele estava na dimensão sobrenatural. E o que Deus fez? Cumpriu todo o propósito, desde quando foi vendido pelos irmãos até aquele momento, para que José fosse o que naquela hora? A autoridade, e fosse a fonte da revelação. Meu Deus, pelo amor de Deus, pega isso que Deus está falando para você. Deus colocou ele naquele lugar para ser a fonte da revelação. Deus te enfiou no meio de uma família complicada, no meio de um povo esquisito, para você ser a fonte da revelação. Fica tranquilo, porque o tempo da humilhação passa rápido, o tempo do governo vem, mas você precisa estar com a autoridade aprumada para entrar lá. Tudo tem um propósito, desde que você ande no sobrenatural. E como é que faz para viver no sobrenatural, apóstolo? Volta uns 15 minutos atrás e sai do trono que você sentou, que era o Senhor que tinha que ter sentado. Pega o seu matrimônio e consagra a Deus. Você tem problema na área emocional, sentimental, consagra a Deus. Sai desse trono e deixa Deus cuidar. Para de ficar pedindo para Deus A, B ou C. Pede logo a Deus a forma. Deus, eu quero o vaso. Deus, eu quero a costela. Não é essa costela de comer que eu estou falando, é a ajudadora, né? Você tem problema nessa área, você tem conflitos emocionais, sai desse trono e deixa Deus sentar. Tem problema de ser firme e constante na área, na área ministerial, sai daí e deixa Deus sentar. Sabe quando Deus começou a me honrar ministerialmente? Quando eu acreditei no meu chamado. E quando eu entendi que foi Ele que me chamou, e não importa o que os outros pensam ou falem. Porque Deus não vai me usar por causa dos outros, Deus vai me usar por causa dEle, por causa da unção. Porque Deus não projeta homens, Deus projeta a verdade. Repete isso comigo: Deus não projeta homem, Deus projeta a verdade. Fala para a pessoa do seu lado: fale a verdade em tempo e fora de tempo. Deus não vai promover o homem pela beleza, pelo sobrenome, pela riqueza. Vai promover o homem pela palavra da verdade. Você compreende o que eu estou falando? Viva os propósitos que o Pai tem para a sua vida, mas deixa Ele governar. O que na verdade o Senhor estava falando para o Nicodemos, eu vou resumir em 1 minuto. Tentar. O Nicodemos, deixa eu governar o que você há anos está tentando e não conseguiu dar jeito. Ei, quanto tempo faz que você está tentando ajeitar essa situação e não ajeita? Quanto tempo faz que você está tentando colocar a sua mão, criando forma? É igual as pessoas querem encher a igreja com mecanismo. Não é assim. Deus não está procurando uma igreja grande, irmão. Está procurando uma grande igreja, onde tem homens e mulheres com o coração cheio de semente para colocar na vida de alguém. Mas nós precisamos estar entendendo a nuvem. O Senhor tirou o povo do Egito. Diga comigo: eu saí do Egito para uma terra que mana leite e mel. Por favor, você conhece isso, mas tem um teor de revelação agora. Repete de novo: Deus me tirou do Egito. Eu, Paulo, vivia num Egito terrível. Tem mais alguém que vivia num Egito terrível que nem eu? Eu manguaçava, irmão. Você vê que eu tenho uma carinha bonitinha de bebê Johnson? Fala amém. Quando as pessoas olham para mim e falam assim: eu não acredito que você bebia assim. Não, irmão, quem vê cara não vê atitude. Ninguém acredita. Mas se não fosse ele, eu não sei onde eu estaria. Então, só para lembrar, da onde que ele tirou a gente? Fala com fé do Egito.
Fala, do Egito. Para onde que ele quer te levar? Para uma terra que emana leite. Só que essa terra que emana leite e mel, nós vamos ver ela ano que vem. Eu vou morrer, apóstolo? Não, calma lá. Calma, está cedo ainda. O ano que vem nós vamos para Israel. O Júlio vai com a gente, porque ele vai nos direcionar nos lugares lá. E você vai ver o que significa esse texto. Uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente ver. Essa terra que emana leite e mel é deserto. Só que tudo que o povo judeu planta no deserto, dá. O Júlio, por exemplo, ele ficou lá morando lá 9 meses, ele viu coisas tremendas. Eu fiquei 12 dias, a Márcia 7. Nós vimos cada fruta boa lá e saborosa. Porque quanto mais arenoso, mais doce é as coisas. Fala para o teu irmão, quanto mais arenoso é a luta, mais doce é a vitória. Agora olha para cá. Tem cada fruta, irmão, tem cada romã desse tamanho lá. Eu tenho uma foto no meu Facebook de um cara vendendo morango, que cada morangão assim, ó. Mas você fala assim, meu Deus do céu, de que país que vem? Não é de que país que vem, é para onde vai, porque eles exportam. Eles suprem o mercado interno, abastece todo. Olha o segredo de Israel, ó. Presta atenção. Você me dá mais um minuto? Quantos me dão mais um minuto? Já dá uns 15 minutos, tá bom. Cada mão levantada, eu sou um. Você vê o morangão lá, você fala assim, meu Deus do céu, como é que é isso? Mas sabe o que eles fazem? Eles plantam, se alimentam. Sabe o que eles fazem? Eles estendem as mãos e abastecem o mercado dos seus inimigos. Todos aqueles que estão à volta de Israel, que odeiam Israel, recebem coisa de Israel. Qual que é o nosso problema? Quem dá uma pisadinha na gente. Vai comer aqui. Não, leva na mesa dele, cabeção. Não é ele que vem comer na sua mão, você que leva na mesa dele. O problema do crente hoje é querer se vingar. Não, ao contrário, alimenta. Sabe por quê, irmão? Cada um dá do que tem de melhor. Lembra daquela parábola que eu contei outro dia? Algumas vezes. Tinha uma vizinha que recebia um monte de amiga na casa dela. E a outra ficava sem ninguém. Aí ela saía na janela, debruçava e ficava olhando as amigas tomando chá, aquela coisa, comendo bolo, lá conversando sobre a palavra, e ela ficava irada. Aí um dia ela chamou a empregada dela. Vem cá, empregada. És tu? Vem cá, você vai ser a mulher ruinzinha. Vem. Eu não vou ser a mulher ruim. Aí ela chamou o empregado dela, falou assim, escuta aqui, lá na casa lá da fulaninha, fica um fala-fala, um negocinho lá. Eu tô por aqui que eu não aguento essas risadinhas. Pera aí, eu vou fazer um presente para ela. Aí ela foi, catou uma cesta, pega a cesta. Pegou a cesta. Olha, Deus é tremendo, não? Eu fico maravilhado de ver Deus agir. Então, aí pegou a cesta e falou assim, vá lá no pasto e enche de estrume. Encheu de estrume. Ela pegou uma toalhinha de seda e disse assim, espera aí. Leva lá, empregado, para aquela cretina lá. Leva para ela e fala que eu mandei para ela. Aí chegou na casa, preciso de mais um. Vem, Glaucia, aqui, corre. Eu vou caçar problema com o seu pastor. Corre aqui. Aí o empregado dela chegou, vem aqui desse lá na casa da irmã que estava tendo um monte de festa lá. Fica lá. Aí ele chega lá trêmulo, porque ele sabia, ele foi buscar o esterco. Ele chegou lá, dona Judite, é o seguinte, a minha patroa pediu para eu trazer isso aqui para a senhora. E não, peraí que eu vou levar lá dentro, que eu vou preparar um presentinho para ela. Quando a dona Judite recebeu a flor, a cesta, e abriu, o aroma subiu. Ela ficou, ela mandou para mim. Ok. Só um minutinho, seu Luciano, que eu vou preparar para ela também uma lembrancinha. Stop, my friend. Se você recebesse uma cesta de estrume da sua vizinha, o que você fazia? Eu nem pedia para o empregado esperar, eu já jogava para cima da casa dela, porque eu não levo desaforo para a cama.
Dona Judite falou assim, só um minutinho, foi lá dentro, pegou uma cesta. Foi no campo da casa dela, cortou as melhores flores, colocou dentro da cesta, pegou uma toalha de seda tão linda quanto, e disse assim, seu nome é Luciano? É. Luciano, esse aqui eu quero mandar para ela. E ela escreveu um bilhetinho. Falou assim, quando você chegar lá, pede para ela ler. Pode levar para ela. Muito obrigado, agradece ela pelo presente. Chega o Luciano lá. Ô, dona Rabugenta, chegou aqui o presentinho que era para a senhora. Ah, é? Aquela mulher nojentinha mandou? É, mandou. No mínimo ela mandou de volta. No que ela descobriu, essa fez essa cara. Aí lá dentro tinha um papelzinho. E no papelzinho estava escrito assim, cada um dá para os outros o que tem de melhor. Ela tinha de bom estrume. Aquela lá tinha de bom flores. Você quer matar o seu inimigo? Você quer desarmar quem te persegue? Ama eles. Manda presente para eles. Você vai ver, obrigado, querida. Você vai ver que eles vão ficar totalmente vencidos. Por que o diabo odeia o crente? Quando ele é afrontado, ele se mantém no sobrenatural. Porque o crente no sobrenatural não se precipita. O crente que anda no sobrenatural não age carnalmente e não coloca as suas emoções à frente. Age como Jesus nos ensinou. Se alguém te ferir a face, dê-lhe a outra. A bênção não está quando te ferem a face, mas quando você dá a outra. Jesus disse, se alguém te pedir para andar uma milha, ande com ela 2. A bênção não está quando você anda uma milha, a bênção está quando você anda a segunda milha. Por quê? Para cada dia de vergonha, haverá dupla honra. Viva no sobrenatural, que o Senhor vai transbordar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Você recebe essa porção? Eu preciso terminar o culto, falar aleluia. Vou desafiar você. Vou dar uma semana para você se autoavaliar. E domingo eu quero te convocar. Domingo eu quero te desafiar para juntos, eu e você e a igreja, levantarmos um clamor aqui ao Espírito Santo. E nós vamos pedir para Ele, Espírito Santo, nos pega definitivamente. Porque nós não queremos mais andar carnalmente. Mas apóstolo, faz isso já. Você precisa decidir se você quer andar natural ou sobrenaturalmente. Se você quer continuar priorizando o ativismo ou adquirindo o reino. Fiquemos em pé. Quantos compreenderam? Vou orar assim com você. Põe a mão no meu coração. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu zelo, obrigado pelo teu cuidado sobre nós. Nesta hora, Senhor, eu quero profetizar que haja, Pai, um entendimento grandioso da palavra no espírito de cada uma dessas pessoas. Que, Pai, cada um de nós vamos escolher definitivamente sair do trono que nós nos assentamos, que é o lugar do Senhor. Nós não queremos governar nada, Senhor. Nós queremos que o governo seja totalmente seu, porque quando o justo governa, tudo vai bem. Pai, eu quero gerar no espírito desses homens um anseio pela tua presença. Eu quero gerar no espírito desses homens, pela tua palavra, um anseio pelo Espírito Santo do Senhor. Pai, nós abrimos um propósito aqui nesse domingo, para que no próximo domingo, Senhor, nós sejamos visitados por uma atmosfera tão profunda, tão tremenda do teu Espírito Santo, de forma que nós não vamos suportar ficar em pé nesse lugar. Pai, tira toda a carnalidade da nossa vida e nos leva, Senhor, em níveis novos em tua presença. Pai, gera fome, gera sede, gera autoridade, gera domínio, gera governo
na mão desses homens, e que essa semana eles já possam ser surpreendidos aonde eles trabalham, ou nos negócios próprios que eles possuem, no meio das suas famílias, em áreas da sua vida, que eles possam ver o domínio e a autoridade que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Chega, Pai, de sermos influenciados. Nós vamos ser os influenciadores do Senhor. Nós vamos, assim como Paulo escreveu, nós vamos alvoroçar essa terra em nome de Jesus, porque essa terra o Senhor deu aos filhos dos homens, e nós nos apoderamos dela em nome de Jesus. Tem alguém que toma posse disso? Então dá um brado de vitória para Ele.